de Mato Grosso do Sul, que estão aqui na UFMS cursando o mestrado em administração pública. Para mim é um privilégio falar aqui para servidores tão gabaritados como os nossos. E também os graduandos, né, os pós-graduandos, os mestrandos, que nessa noite tiveram e agradecer aí o convite do professor Marcelo, professor Alessandro, que viemos falando sobre a possibilidade de falar um pouquinho aqui sobre essa temática de licitações. E a oportunidade de estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre administração pública, né? Eu escolhi o tema de licitações, professor Jesus também, não vejo aqui, mas professor Jesus, muito obrigada aí por abrir a porta aqui nessa noite para que a gente fale um pouquinho sobre administração pública. Já começar falando um pouquinho sobre a temática que eu escolhi, que é o marco legal da lei de licitações. Licitações é um tema muito complexo, muito amplo, e é um tema muito presente na administração pública. Alguns que estão aqui podem já ser servidores ou ter o ideal, né, os graduandos, de poder sair aí da faculdade e poder realizar um concurso público para serem servidores públicos. E alguns que escolherem a área administrativa podem sim estar muito voltados às licitações públicas, porque não há outra forma de adquirir, realizar compras, né, de materiais, adquirir materiais ou realizar aquisições ou contratações de serviços ou até obras, se não seja por meio de licitação, infelizmente. Como o professor Joel Niebuhr sempre brinca, e eu sou uma entusiasta das brincadeiras dele, quando ele fala assim: tivemos a oportunidade de mudar e fazer muito melhor, e fizemos o quê? Como bons brasileiros, mais do mesmo. Pegamos 3 legislações complexas e amplas sobre licitações e tivemos a oportunidade de fazer algo diferente e fizemos o quê? Compilamos tudo aquilo que estava naquelas legislações e, na visão do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas do Estado, e criamos uma nova lei, que é uma lei que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje dela, que é a Lei 14.133, que é a lei que, a partir de 1º de abril, vai reger todas as licitações do país. E essa lei, ela é uma lei muito complexa, mais complexa do que a que tínhamos. O professor Joel até brinca em alguns momentos que estive com ele falando um pouquinho da lei de licitações, ele esteve aqui no estado participando de eventos conosco, ele sempre fala o seguinte: por que nós não inventamos, por que nós não giramos a roda nessa vertente de transformação digital, digitalização, modernização? Não fizemos uma grande Amazon, né, do governo, colocando lá já toda a documentação da empresa que tem o ideal de contratar com a administração, procedendo um preço num sistema totalmente digitalizado, criptografado, informatizado, e reduzimos a burocracia. Porque, como bons brasileiros, nós gostamos da burocracia. Parece que quanto mais procedimentos se cria, mais dificuldade temos, mais temos que cumprir, porque nós estamos vindo de uma vertente onde o servidor público ele é olhado como um culpado. A princípio, já você observa o servidor público, você fala assim: está ali para fazer coisa errada. Isso já vinha numa crescente. Isso continuou nesse olhar a partir da lama asfáltica, a partir do Moro lá, alguém sabe aí? Lava Jato, né? Isso se potencializou. E esse controle a respeito da forma de contratar da administração pública, da forma de proceder do servidor público, ficou muito evidente. Mas nem é sempre assim, né? E eu venho mostrar um pouquinho para vocês aqui sobre essa lei e falar que é uma forma de atuar no estado de Mato Grosso do Sul, em parceria, inclusive, né, o doutor Ivanildo está aqui, que é o nosso adjunto da Procuradoria-Geral do Estado, mestrando aqui da UFMS também, sofredor, assim como os demais mestrandos, graduandos e pós-graduandos, que eu digo que tem gente que gosta de sofrer a vida inteira, né? Eu sou uma dessas, eu nunca parei de estudar. Nunca fiquei um ano da minha vida que eu não tivesse ou fazendo uma pós-graduação ou buscando, né, agora o sofrimento da finalização do mestrado, né? E já estou pensando no pré-projeto do doutorado e o sofrimento eterno. Mas sem o estudo a gente não evolui, sem o estudo a gente não vai a lugar nenhum. O estudo ele é aquilo que a gente pode usar para mudar realidades. Se você tem uma realidade que é uma realidade dura, pesada, você não tem como sair dela sem estudar.
Então, vamos falar um pouquinho da lei de licitações aqui. Eu trouxe essa temática porque, como eu falei para vocês, nós temos uma nova lei de licitações. E essa nova lei de licitações, obrigada, ela começa a vigir agora a partir de 1º de abril. E um conceito velho, que mais usual e que vai perdurar, é o conceito de licitações, que é um procedimento administrativo por meio do qual interessados oferecem propostas para celebrar contratos com a administração pública, resumidamente. Então, tem outra forma de contratar com a administração pública, a não ser por meio de licitações? Não tenho. Ela é a regra. Existem exceções à regra, que são as dispensas, as inexigibilidades, mas eu não tenho outra forma de contratar com a administração pública, porque constitucionalmente eu preciso licitar. Passa para mim, professor. A administração pública, então, ela celebra com o particular contratos de obras, prestação de serviços, compras, né? E eu escolhi esse tema para falar com vocês porque é um tema que eu vivencio ele há muitos anos. Eu já estive em vários órgãos trabalhando sobre esse tema e ele sempre, em todos os órgãos que eu estive, ele me perseguiu como servidora pública. Ou como área demandante que precisava solicitar, ou como realizadora do procedimento de pregão, ou como idealizadora de um processo. E a decisão de contratar, ela é um ato discricionário da administração. Eu posso ou não, né, por conveniência e oportunidade, decidir se eu vou contratar ou não. Mas a forma de contratar é um ato vinculado e estabelecido em regras e licitações. Pode passar para nós, professor. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o marco legal. O que é esse marco legal tão falado? A Lei 14.133, como eu já parafraseei aqui para os senhores, ela veio trazendo 193 artigos. Ela pegou tudo que existia, colocou lá para dentro, com procedimentos extremamente complexos. E, além de dizer isso, ela trouxe a necessidade de que a gente regulamentasse. Se vocês colocarem a palavra regulamento na Lei 14.133, ela aparece mais de 40 vezes. Ou seja, além de ser uma lei extensa, ela carece de regulamentação de alguns procedimentos, tá? Passa para nós, professor, por favor. E, além disso, ela ampliou, tudo virou princípio. No passado, os princípios, ele era aquilo que regia você na forma de atuar. Hoje, a lei trouxe 22 princípios. Princípio da eficiência, princípio do interesse público, da segregação de funções, princípio da transparência, princípio do desenvolvimento nacional sustentável, isso como uma base de você ter que usar para licitar. Ela tentou ser uma lei não mais procedimental, isso é fato que a gente pode falar dela. Ela hoje é uma lei mais de gestão. Ela tentou criar uma certa governança na sua estrutura, mas com muita dificuldade de atuação. Porque se já era difícil e o procedimento já era complexo e burocrático, com a nova lei, isso ampliou em face de que você tem que ler 193 artigos para saber como que você vai adquirir e os regramentos infralegais que você precisa editar ou utilizar os do governo federal editados para que a gente possa licitar. E quanto tempo isso durou, né? Passa para nós, professor. A lei, ela foi publicada em 2021. E lá em 2021, ela trouxe uma vigência, uma vigência imediata, porque ela falava, essa lei tem vigência imediata, ela começa a estar vigente a partir da sua edição, mas ela não podia ser aplicada, porque primeiro, ela carecia dos regramentos que eu falei, e depois, porque ela não poderia ser aplicada em conjunto com a lei anterior. Eu não poderia pegar um artigo de uma com um artigo de outra e aplicar na prática. Ou eu iniciava a aplicação dessa lei, ou eu continuava utilizando as leis anteriores. E ela teve uma vacatio legis de 2 anos, que ou seja, até 31/3/2023, que está aí, ó, toque, 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 bateu já na porta. Parece que a lei passou assim voando para quem estava regulamentando ela. Quando nós mal vimos, ela já bateu e falou, ó, precisa começar a usar. E agora nós podemos aplicar até 31/3/2023 a lei anterior, que era 8.666, a lei 10.520 e a do RDC 12.462.
Ela teve uma revogação inicial da 866, quando ela foi editada, que era com relação ao sobre as penas previstas na legislação. E muito se falava, então se revogou a pena, a aplicação da pena é imediata. Mas como você aplicar a pena se você não tem o regramento de aplicação da pena? Então, ela é uma lei que foi editada de uma forma muito confusa, né? E a sua eficácia, como eu falei, carecia dos procedimentos, e o lançamento do portal nacional de compras públicas, que era uma obrigatoriedade de vincular as informações dessa lei, foi lançado agora em 9 de agosto de 2021. Então, depois do início, ele demorou ainda para ser lançado, e no seu lançamento, ele ainda não continha todas as informações, as vinculações, as necessidades de migração de informação para dentro desse portal. Como até hoje, ele não possui ainda formatado o catálogo nacional que é necessário para o início das licitações do governo federal. A aplicação dessa lei, ela é uma aplicação geral. Quem que precisa usar essa lei, né? Então, são os entes, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, a administração total, direta, todos os poderes, a autarquia, a fundação, os fundos especiais. E ela só não é aplicável às empresas estatais, exceto disposições penais, ou seja, as aplicações de sanções, ou seja, ela é uma lei que precisa ser usada por todos. Inclusive a Unidade Federal do Estado de Mato Grosso, né, a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, se quiser a partir de dia 1º comprar um telão, é pela nova lei de licitações. Casos especiais que não precisam ser utilizadas essa lei, repartições públicas no exterior, que tenham regulamento próprio, organismos internacionais de regulamentos próprios, como é o caso do BID, que tem uma legislação específica para utilização, normativos de reservas internacionais, que o ato é normativo do Bacen, e algumas aplicações subsidiárias, como serviços públicos, que são concessões e parcerias, publicidade, que tem uma lei própria, e a PPP também, que tem lei própria. Ou seja, é uma lei que todos terão que usar, salvo algumas exceções. Passa para nós. Então, chegando ao tema, eu trouxe uma abordagem geral da utilização, porque às vezes alguns conhecem a lei, outros não sabem nem o que é essa lei, nem para que ela serve. Então, eu fiz uma introdução um pouquinho do que significa quem aplica essa lei. Mas por que eu trouxe um pouquinho sobre esse fato do marco legal? Porque, como eu falei, toque, 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 a lei bateu na porta e a gente precisa abrir a porta para essa lei começar a ser utilizada. E aí, nós temos os regramentos federais, que nesse link que eu trouxe na apresentação, tem um relatório do governo federal que é atualizado, demonstrando o que eles já regulamentaram ou não, porque os órgãos da entidade, os órgãos e entidades do governo federal precisam necessariamente usar o regulamento, os regramentos do governo federal. Nós aqui no estado de Mato Grosso do Sul resolvemos não utilizar os regramentos federais e editamos regulamentos próprios a respeito da lei, que poderemos usar a partir do dia 1º como regras e condições para licitar e contratar pela administração pública. Mas nós temos, em 21/11, esse relatório teve a última atualização e ele tinha 24 temas com regramentos já publicados e 38 temas ainda sem regulamentos atualizados ou publicados, que carecem de publicação. Isso faz com que a administração não tenha todo o regramento possível de ser utilizado para começar a licitar e contratar. E aí cria-se um problema que é uma fala que tem sido muito feita agora pelos órgãos da administração pública, que é uma solicitação de uma possibilidade, falava até agora há pouco com o doutor Ivanildo sobre isso, de uma prorrogação da lei, de se prorrogar o uso da lei para uma próxima vigência. Mas essa prorrogação ela carece de um processo legislativo no Parlamento Nacional, Congresso e Senado, para oportunizar essa prorrogação dessa legislação. E nós não vemos isso como uma possibilidade, até porque, por mais que alguns estados tenham encaminhado, os governadores, uma solicitação de uma prorrogação dessa legislação, não se visualiza um ambiente político para uma votação de um projeto dessa envergadura, de uma lei que há 2 anos atrás foi editada e que está à véspera de ser iniciada a sua utilização. Então, com isso, passa para nós, professor.
Como que nós devemos proceder, né, com relação a isso? Como proceder nesse momento? Que é a maior dificuldade e dúvida dos órgãos da administração pública. Eu trouxe esse exemplo para vocês porque quando a gente fala de uma nova administração, na temática geral que foi proposta aqui para trazer sobre administração pública, a licitação ela é um dos temas mais complexos dentro da administração pública, que demanda dos servidores maior tempo, maior construção. Então, quando você fala da administração pública, um dos procedimentos mais complexos dentro da administração é a licitação. E aí, nesse novo conceito, né, de administração e nesse novo projeto de governança que se avizinhou em face das eleições e de um novo governo, você ter que ainda passar por um procedimento de transição de uma legislação não é nada fácil. Então, às vezes, o próprio cidadão, ele cobra muito da administração pública que ela seja eficiente, que ela gaste com eficácia, que ela produza de forma a fazer entregas para a administração, que ela não haja com corrupção, que é o básico que a gente espera de um administrador público que se projeta a um cargo público. Mas eu trouxe para vocês visualizarem também a dificuldade que nós temos em poder na administração pública utilizar o que nos é posto dentro do direito administrativo e dentro da administração para que a gente possa trabalhar. O direito administrativo, e eu posso falar muito dele porque eu sempre segui desde a minha formação na faculdade, na graduação em direito, sempre muito voltada ao direito administrativo, ao direito público, ele é todo em leis esparsas. E essas leis são leis difíceis de serem entendidas, difíceis de serem aplicadas e difíceis de serem processadas como forma de que haja um controle até do próprio cidadão. Como que o cidadão vai poder saber se de fato houve um processo legal correto, se a própria lei dificulta essa análise? Você, como cidadão, se você pegar uma lei sobre a licitação e olhar o procedimento e tentar compulsar um processo para olhar se aquele processo foi cumprido dentro dessa legislação, vai ser muito difícil se você não for um exímio conhecedor do procedimento. E aí você se depara com uma administração pública que os seus maiores gastos, depois da folha de pagamento do servidor e da estrutura, é o gasto com investimento e compras, porque tudo que você investe você precisa licitar, ou para adquirir, para fazer entrega, ou para contratualizar uma estrada, né? E aí você se depara com uma legislação complexa como essa. Então, como proceder agora a partir dessa nova licitação, dessa nova lei? O artigo 121 da legislação, ele trouxe para a gente que até o decurso de prazo que trata o 193, que é o prazo que fala que a lei ela tem que viger e que as leis anteriores estarão revogadas, a administração poderá optar por licitar e contratar diretamente e de acordo com as leis citadas no referido inciso. Eu vou traduzir esse artigo 191, né, porque só a leitura dele já é chata. Ele fala o seguinte, que eu tenho que, a partir do dia 1º, utilizar uma nova lei e que as leis que não estão vigentes mais, elas não poderão mais ser utilizadas, exceto se optar por licitar ou contratar diretamente. O que é optar e licitar? O que é optar por licitar ou contratar? O procedimento de licitação é um procedimento que é autuado o processo, é feito ETP, é um TR. O que é licitar? É terminar? É iniciar? É abrir o processo? É assinar o ETP? É assinar o termo? Né? Então, a lei já ela é falha no sentido do que ela trouxe de informação do que é optar por licitar. Porque, como a gente depende dos dispositivos, ela não estabelece exatamente o documento a ser elaborado ou publicado. Então, partindo dessa celeuma criada pela própria lei, disse que a partir do dia 1º a gente pode, que antes do dia 1º a gente pode optar por licitar ou contratar nas leis anteriores. E está todo mundo correndo para fazer isso. Porque está todo mundo com medo da lei nova. Porque o desconhecido nos causa medo. É uma lei nova, de um procedimento de regramento que eu nunca usei, então eu vou abrir o meu processo e vou iniciar. Mas o que é licitar? E aí começou a criar
uma estruturação sobre qual que é o marco, qual seria ele, o que é o optar por licitar e contratar. Passa para nós, professor, por favor. Com isso, o governo federal editou um decreto, um comunicado dizendo, olha, o marco temporal da transição do regime, a nossa referência vai ser o quê? Vai ser que eu preciso abrir o processo e licitar, e eu tenho que publicar os editais até 31/12. E nós, na administração pública, não vamos ter como fazer isso. Porque se eu estou ainda elaborando um estudo sobre o que eu quero adquirir, o que eu quero fazer, o que eu quero licitar, eu não vou conseguir processar isso a tempo de publicar um edital até 31. Se eu abrir um processo que às vezes demora para correr o planejamento dessa licitação na administração, meses. Então, com isso, a AGU emitiu um parecer dizendo, a interpretação desse artigo 191, para nós é o seguinte, é a opção de licitar. O gestor vai dizer o que é a opção de licitar, se é publicar o edital, se é abrir o processo, e a opção dele vai valer para nós. Passa para nós, professor. E aí veio o Tribunal de Contas da União, o ministro Antônio Anastasia, em uma audiência no próprio TCU, disse assim, opa, peraí, a secretaria ela tem que realizar estudos para ver como que ela vai definir esse marco legal para utilizar. Se ela vai definir esse marco legal como sendo edital publicado ou um termo de referência, não dá para ficar, ela tem que ter dados para que ela trabalhe com dados, e a gente vai escutar um pouquinho sobre dados, né, que é a moeda, quem não tem dados não tem nada ultimamente, dados para que ele chegue a uma conclusão de qual será o melhor marco legal. E aí vem um comunicado 13 que diz assim, opa, peraí, TCU, eu não tenho como fazer isso não, eu só vou fazer isso depois que você me falar o que você acha. Porque só você se manifestando, eu vou poder fazer uma reavaliação do que eu falei das condições que eu fiz no comunicado 10. E aí, quem está no meio disso é a administração pública, que será controlada via controle externo pelos tribunais de contas. O Tribunal de Contas, depois da maneira que eu escolher para licitar, ele vai dizer para mim, opa, você escolheu errado, os 8666 eu achei que não devia. Ou, não, você não podia ter continuado esse processo até a publicação do edital lá na frente. E aí você entra num liquidificador. Joga todo mundo lá dentro, bate e vê o que sai. Né? E isso é a administração pública. Então, quando você, na discussão do marco legal da lei de licitação, nós estamos como hoje, sem definição. Hoje nós temos uma lei que diz que precisa ter uma vigência a partir do dia 1º. Nós podemos usar as leis anteriores até o dia 31. Usar em que sentido? Em publicar o edital ou utilizar do procedimento já aberto para a publicação do edital em outro momento. E a discussão que tem, na verdade, ressoado, e até foi uma discussão, passa para nós, professor, que foi, porque assim, a gente tem muita dificuldade, inclusive, de fazer com que os órgãos de controle externo, vocês que pretendem estar na administração como servidores públicos, aqueles que têm esse interesse, em fazer os órgãos de controle manifestar sobre algum tema de forma veemente, fixa, taxativa, sempre... Pode ser, veja, recomendo, né? Mas nesse parecer aqui, o técnico do Tribunal de Contas da União, que trabalha com a ministra Anastasia, ele deixou muito claro que as conclusões do parecer da AGU, firmando entendimento sobre o marco temporal a ser utilizado pelo processo anterior, deveria existir, e no sentido de que cada órgão poderia optar pela forma que realizaria esse marco legal. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul,
nós editamos um decreto na sexta-feira passada, deixando claro que, no Estado, como é que nós faríamos? Todo o processo autuado até 31 de março na lei anterior, ele poderá ter sobrevida, continuar a sua tramitação na lei anterior, para que o edital de licitação seja publicado até 31 de março do ano subsequente. Ou seja, eu tenho 1 ano para encerrar as contratações autuadas na lei anterior. E com isso, eu abro os processos, autuo eles até 31 na lei anterior, realizo a licitação até o final do ano que vem e, a partir do dia 1º, só uso a lei nova. É fácil trabalhar na administração pública, gente? O que vocês acham? Sim ou não? É fácil você trabalhar com a lei dessa? É complexo, né? Então, ela trouxe para a gente uma possibilidade que é uma escolha do gestor. Ó, gestor, o TCU falou, escolhe aí como que você vai fazer. Se você publica o edital, se você escolhe o marco temporal de abrir o processo e publicar lá para frente, qual que é o seu marco temporal? É a publicação do edital? Gestor, escolhe aí. Ou é a finalização de um termo de referência dentro da sua unidade. Então, na lei de licitações, hoje, como nós estamos nesse marco legal? Com decretos sendo publicados pelas secretarias do Estado e com a União discutindo se ainda vai editar uma norma ou se vai aguardar o Tribunal de Contas editar uma norma a respeito do marco legal da lei de licitações. Eu estive semana passada no Conselho Nacional de Secretários de Administração e a ideia do Ministério de Gestão e Inovação, porque eu brinco que agora nós temos um ministério para chamar de nós que somos da área meio dos estados, porque nunca tivemos área meio dos estados, é uma área muito relegada. É uma área que, quando você está na área meio, todo mundo quer saber assim, entregou? A polícia prendeu? A saúde está atendendo? A escola tem gente lá, o professor? Agora, a área meio, que é a área que compra o material que é entregue, né, na escola, ou a área meio, que é a área que faz com que o equipamento da polícia seja adquirido, ou que as estradas sejam pavimentadas, ela é uma área que ninguém vê ela acontecer. A entrega sempre é muito na área finalística. E a área meio é a área que trabalha com a maior complexidade de procedimentos. E esse procedimento aqui, ele tem que estar muito coadunado com um orçamento previsto na administração pública para você utilizar, né? Para que você possa ver o que a administração pública tem de possibilidade de gastar, investir, custear. Processa a licitação, processa toda a utilização de materiais e serviços na área meio. E aí você ainda tem que tomar as grandes decisões e torcer, rezar, pedir para Jesus, para que a gente possa ter um controle externo que olhe para nós e fale assim, ó, o que você fez está legal, moral, está pautado nos procedimentos corretos. Então, dentro disso, nós optamos por seguir uma vertente do que o Ministério, que agora está nos auxiliando, para que a gente pudesse ainda dar uma sobrevida à Lei 8.666 e 10.520, com a possibilidade de finalizar os processos já autuados, terminar os contratos vigentes, poder perdurar as prorrogações desses contratos, até que a gente possa fazer novas contratações com base na nova lei, que já está aí nos avizinhando. Eu trouxe... Como é que está a minha hora, professor? Tranquilo? Eu trouxe alguns benefícios sobre o uso da nova lei, né? E eu sei que é um assunto muito específico e eu peço desculpa àqueles que não, assim, conhecem a matéria ou laboram com a matéria. Eu brincava com o professor aqui que eu tinha sido convidada para ministrar essa palestra para os mestrandos de administração. E aí, de repente, falaram, vai ter graduando, pós-graduando. Eu falei, meu Deus, vou fazer todo mundo dormir. Mas é algo que no futuro, se vocês forem utilizar, trabalhar ou ter como premissa, vocês já têm, pelo menos assim, vocês vão lembrar, nossa,
a secretária de Administração do Estado uma vez falou para mim sobre essa lei aí. Eu já conheço essa lei. E vocês estão pegando uma lei nova, né? Quando eu estava na faculdade, a Lei 10.520 ela foi editada. Ela tinha acabado de ser editada. Estavam ainda começando a trabalhar com ela. Eu acho que eu já tinha saído da faculdade, na verdade. Estou querendo dar uma de nova, Ivanildo. E a lei ela já tinha acabado de ser editada e a gente já tinha começado a trabalhar, algumas pessoas trabalhando com ela, e eu não era de administração pública. E eu visitei ela no direito administrativo. E hoje, depois de anos, eu comecei a trabalhar com a lei, e hoje ela é uma lei morta. Então, como as coisas são dinâmicas, às vezes a gente acha que aquilo que a gente está ouvindo ali não tem afinidade nenhuma com o que a gente pretende fazer, e daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está lá, sentado na cadeira licitando. É muito dinâmica a vida. Então, falar um pouquinho do benefício da 866, desculpa, erro, 22 anos trabalhando com a dita cuja, esquece, está morta. Com a 1433, o que ela trouxe assim, de modernidade? As normas estão todas só numa lei. Isso é bom ou ruim? Não sei ainda. Ela é grande, isso eu sei. Mas estão todas no mesmo lugar, então você não visita vários regramentos. Você tem uma obrigatoriedade de usar o meio eletrônico, e eu tenho isso como uma premissa positiva, que quem sabe a gente vai ter a Amazon aí, que eu e o Dr. Joel Niebuhr achamos que seria uma forma de licitar muito mais coerente. Ela tem uma ordem cronológica de pagamento. Eu não escolho mais na administração pública quem eu quero pagar. O pagamento ele é realizado numa ordem cronológica de necessidade já permitida. Tem a possibilidade de propostas em quantidade menor do licitado. A administração pública fala, eu quero comprar 100 unidades. Aquele fornecedor fala, só tenho 50. Se você inserir isso como uma possibilidade no edital, você pode contratar com a administração pública. Passa para nós, professor. Ela tem uma atualização dos valores expressa na lei. Ela diz que ela precisa ter os seus valores atualizados com uma periodicidade, porque isso é importante. A Lei 8666, ela era de 93. Durante mais de 20 anos, essa lei nunca foi atualizada. O valor, ele não era atualizado. Então, começou lá atrás, quando a gente trabalhava com a lei, a dispensa era 8.000. Em 2020, agora a dispensa era 8.000. Então, o valor de compra que você tinha lá atrás, os estudantes aí, tem estudantes aqui de economia, o poder de compra, ele ficou totalmente obsoleto. 8.000 há 20 anos atrás era muito dinheiro, 8.000 é hoje bastante dinheiro também, gente? A depender do olhar. E então ele trouxe essa possibilidade de atualização dos valores expressos na lei. Então ele é ditado todo ano um decreto atualizando, tanto que esses valores aqui, eu tinha esse quadro numa apresentação que eu fiz há 4 meses atrás. Quando eu fui trazer hoje, eu tive que atualizar, porque ele sofreu uma atualização no final do ano. Então ele está sendo periodicamente atualizado, então a gente consegue ainda ter o valor de compra atualizado. Passa para nós, professor, desculpa, tá? Nós temos modalidades novas, e uma da que eu quero trazer a atenção aqui é para o diálogo competitivo. É muito difícil licitar, muito. Eu falo para os senhores que não é fácil, é para os corajosos. Se você é uma pessoa que é corajosa e quer se aventurar na administração pública numa área, peça para ir para a licitação. Você tem que ser muito corajoso, muito aguerrido, escrever bem, ter bastante possibilidade de pensamento, de construção, porque é uma área difícil. E uma das situações que a gente passa nessa área é a impossibilidade de você poder falar com o mercado. Você não pode ir lá no mercado e perguntar assim para o mercado, olha, eu sei que você tem esse produto, eu quero comprar esse produto de você. Não, você tem que ficar quieto. Porque se você chega perto da empresa, já pensa assim, está combinando com a empresa, com corrupção. E às vezes a demanda, ela surge no olhar de mercado. Visto isso, foi criado o diálogo competitivo, que é um rito, que tem um procedimento específico, que tem uma definição de uma natureza pela característica do objeto. Passa para nós, professor.
E ele pode ser usado para obras, serviços, compras, procedimentos normais. E ele tem a possibilidade, ele é exatamente isso. Eu posso chamar as empresas, eu crio um edital, digo, eu tenho um problema, empresas, me apresentem uma solução. E a empresa vem e fala, olha, eu tenho um sistema para isso, eu faria isso dessa forma, de outra forma, e você pode escolher a melhor forma para a administração. Então, às vezes, você não detém a expertise para ter esse procedimento ou essa escolha, e essa solução pode vir do mercado. Isso é muito importante, esse procedimento é novo, e ele traz uma forma de contratar muito melhor para a administração. Vou falar rapidamente, vamos passar porque tem bastante coisa ainda. Ele trouxe uma inversão de fases na licitação. Antes a gente tinha que olhar a habilitação em alguns procedimentos e depois a proposta. Hoje eu abro e vejo o preço. Se o preço está bom, eu vejo o documento e fecho a licitação. Então teve essa inversão de fases para todos os procedimentos. Se eu quiser habilitar primeiro, eu tenho que justificar a necessidade da mudança do rito. Então isso dá uma celeridade no procedimento. Passa para nós, professor. Ele tem modos de disputas, que são aberto, fechado, fechado e aberto. O que é isso? Aberto, fechado. Ele antigamente eu jogava lá o preço, e aí todo mundo via. Ah, eu dou 10, o Ivanildo dava 20, a Jota dava 30, e aí ia lá, fazendo o preço. Hoje eu posso fechar, eu posso não mostrar quanto que eu quero pagar, e deixar todo mundo brigando lá no escondido. Aí eu abro e vejo quanto que foi o preço ofertado. Então, foi criadas formas da gente tentar fazer com que as empresas não combinem preço, com que elas participem com um pouco mais de lisura no procedimento. Então, ele trouxe modos de disputas diferentes dentro do sistema. Isso é muito válido. Passa para nós, por favor. Ele trouxe agentes públicos de licitação, que tem que ser servidores efetivos, que vão impulsionar o processo. Ou seja, o que é isso? É o servidor que já existia, que era aquele que pegava o processo, colocava embaixo do braço e ia levando ele para lá e para cá. Hoje a gente já vai poder ter isso como um servidor efetivo que tem essa competência, ele tem que fazer. Então, não existe mais, eu de boca falo para você que você é esse servidor. Ele vai ser designado no processo. Estou sendo bem ampla na apresentação. Passa para nós, professor. Ele trouxe o contrato administrativo, a forma eletrônica também, que eu destaquei, que é agora eu posso ter contratos de forma eletrônica, que eu não podia na administração, então isso moderniza a nossa administração pública. Ele traz a possibilidade de um formalismo para essa contratação, mas ele dispensa esse formalismo em alguns casos, que é a compra imediata, os contratos não verbais ainda são nulos, mas eles podem ser das pequenas compras. Passa para nós, professor. Ele tem vigências diferenciadas, a lei antes ela trazia para nós a possibilidade de contratos só continuados, ou era dentro do orçamento previsto no ano, ou ele poderia ser um contrato só de 12 meses prorrogável por igual e sucessivo período. Agora não. Ele tem lá contratos que podem ser 5 anos direto, que são aqueles que atestam vantagem econômica. Ele pode ser de 10 anos em situações específicas determinadas no 108. Ele pode ter, inclusive, contratos por tempo indeterminado, quando o serviço é oferecido em monopólio. Isso aqui é assim, contrato de água e luz. Tem como eu ter água e luz se não for aqui no estado de Mato Grosso do Sul com a Águas, ou com a Energisa, ou com a Sanesul em alguns lugares? Não tem. Aí todo ano tinha que fazer uma licitação, uma contratação nova, um processo novo. Então, agora eu posso ter, em regime de monopólio, os contratos por tempo indeterminado. Passa para nós, professor. E outros prazos, como contratações de 10, 35 anos, 15 anos, para operações continuadas de sistema de tecnologia da informação. Ele obriga a divulgação no Portal Nacional de Compras, ou seja, todo mundo tem que estar na internet. Então, eu consigo saber quem tem um contrato parecido com o que eu preciso, e eu consigo lá olhar e pegar aquilo como uma boa prática, uma possibilidade de dar mais celeridade a contratações existentes. Pode passar para nós. Eu posso fazer contratações, alterações unilaterais que já eram bem vistas pelo TCU, já tinham uma previsão muito pequena na lei, mas agora elas estão mais abertas, elas estão mais
informativas do que eu posso ou não fazer na lei. Pode passar para nós, professor. E eu trouxe essas inovações da lei para dizer o seguinte: na administração pública existe algo que eu brinco. Eu tenho 22 anos de administração pública, dos quais sempre muito voltados para a área meio, né, como eu já falei para vocês, para o direito administrativo. E na administração pública a gente sofre. Antes de começar a fazer, a gente sofre. A gente entra no processo do sofrimento, acha que não vai dar conta, não vai dar certo. Eu digo para o professor que é igual a minha dissertação de mestrado. Meu Deus, que processo de sofrimento. Depois eu vou jogar fora quando acabar. Mas a gente entra num processo de sofrimento quando a gente começa a fazer algo que para nós é algo novo. É uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma, uma mudança de procedimento, né? E na administração pública a gente tem esse sofrimento, mas se a gente olhar para o lado do que é bom e a gente tirar o lado daquilo que talvez nos faça sofrer, a gente consegue sim ter uma administração pública muito mais eficiente, muito mais eficaz, transparente, agindo na legalidade. E eu posso dizer a vocês assim, aos graduandos principalmente, eu adoro falar com os graduandos, porque é uma fase da nossa vida que a gente está assim, eu tenho que fazer uma faculdade, eu só não sei o que eu vou fazer com ela, mas eu vou fazer, né? Alguns falam assim, até sei, não sei se vai dar certo. E quando a gente abre os horizontes, a gente olha as oportunidades, a gente vê o leque que há na nossa frente, a gente consegue sim saber onde a gente pode estar. Então eu venho dizer para vocês aqui assim, eu comecei muito tímida também na graduação de Direito, eu não sabia o que ia fazer com ela. E eu me encontrei no direito administrativo, no direito público e na administração pública. E eu amo as temáticas da administração pública. E eu quis trazer um pouquinho da temática que é uma das que domina o meu coração, que é a licitação, quem me conhece sabe. Na Secretaria de Administração eu tenho como competência determinada por lei patrimônio, folha de pagamento do servidor, dos 84 mil servidores da administração pública. Nós temos também a gestão do patrimônio móvel e imóvel, gestão de frotas, temos também toda a parte de compras públicas, mas a licitação, ela sempre carece de um olhar mais cauteloso. Então, assim, eu quis trazer um pouquinho do procedimento e dizer para vocês que não é fácil ser servidor público, mas é muito gratificante quando você olha que o que você está fazendo lá reflete na vida das pessoas e traz para a nossa população um ganho. Não temos como ter seringa nos hospitais se a gente não licitar. Não temos como ter contratação de passagem aérea para levar pessoas com doenças para outros estados para se tratar se a gente não tiver uma licitação. Nós não temos como ter uma viatura na rua, uma ambulância para atender, se nós não licitarmos. Então, a licitação é um procedimento necessário na administração e ele merece, sim, um olhar de atenção e cuidado para que a gente tenha, sim, um gasto público eficiente, pautado na qualidade do gasto e na busca do melhor para a nossa população. Quero agradecer a vocês aí pelo espaço e por me ouvir falar um pouquinho desse procedimento e espero engajar vocês aí nos concursos públicos, graduandos e pós-graduandos na administração pública para que a gente tenha sempre mais servidores também voltados à eficiência da máquina. Obrigada e uma boa noite.